Bem, estou aqui hoje para falar um pouco de coisas que Deus tem falado comigo nesses dias em que a gente está em casa, né? Que a gente está aí com essas dificuldades pelo mundo inteiro, esse vírus assolando o planeta. E eu tenho pensado que esses dias Deus tem me dado oportunidade para ter mais tempo com Ele. E quando eu comecei a pensar sobre o assunto de fazer um vídeo e postar, eu estava pensando nos meus alunos da Cristolândia, né? Mas acredito que o que vou falar não é só para os alunos da Cristolândia. Vai servir para eles, assim como para qualquer cristão. Eu venho falar um pouco desses dias sobre uma prática que a gente tem perdido. Deixa eu colocar aqui na tela. Nós temos perdido um pouco da vida devocional, da prática devocional. Talvez por não entender a importância, talvez por não compreender como fazer, ou não ser estimulado isso, tendo em vista que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, é necessário que haja dentro de nós três coisas básicas para que funcionemos como templo. É necessário que nós tenhamos oração, palavra de Deus e adoração. Essas três coisas, quando você chega num culto, você já sai de casa na expectativa que vai acontecer aquilo. E o meu questionamento desses dias tem sido como a igreja cristã, como um todo, tantas vezes negligencia a prática de vida devocional. E isso me fez pensar um pouco sobre a atitude dos nossos líderes da igreja nesses dias, tendo em vista que eu vi líderes que defendiam o fechamento das igrejas, vi líderes que acharam um absurdo o fechamento da igreja, de maneira que eu não quero me posicionar por A ou B, ainda que pense que seja um tempo de toda prudência e cautela, mas eu não estou aqui para dizer o que está certo. Eu estou aqui para pensar que talvez a preocupação imensa com fechar ou não fechar seja pelo fato de que nós não estamos funcionando enquanto templo do Espírito Santo como igreja. Então eu tenho a necessidade de discutir sobre o funcionamento da igreja. E Jesus, quando percebeu que os seus discípulos estavam perdidos, em duas oportunidades ele dá uma cutucada nos discípulos. Uma delas foi quando estavam vendendo na casa de seu pai, no templo, e ele pega um azarrogue, pega um chicote, né, e derruba as mesas dos cambistas ali, e nós vemos um ensino dele dizendo que ele ia destruir toda aquela estrutura, que aquilo ia ser destruído. E em outra situação também, isso está lá em João capítulo 2, né? Não me recordo certinho o versículo não, mas pode procurar no capítulo 2 de João que você vai encontrar. Em outra situação também, os discípulos estão admirados com a suntuosidade, com o tamanho das pedras, eles estão encantados, está lá em Marcos capítulo 13. E eles estão, assim, muito encantados com isso. E eu acredito que nesses dias nós temos discípulos que estão muito encantados com a estrutura do templo ou com o funcionamento do templo. E se esquecendo do fator Samaria. O fator Samaria, para mim, foi uma palavra que Deus falou no meu coração esses dias, que queria dizer a mim que o fator Samaria é quando Jesus deixa claro para alguém que está marginalizado, uma mulher samaritana, alguém que é tratada por impura, e dentro do paradigma daqueles dias de separação das castas, por assim dizer, judaica e samaritanos, por assim,
pela religião, pela conduta moral, pela conduta religiosa, fatores sociais, fatores antropológicos que separavam samaritanos e judeus. Por causa dessa separação, alguém que olha além do templo, além de Jerusalém ou de Samaria, e que entende que a adoração é em espírito e em verdade, gasta tempo com alguém que é marginalizado, ou que, teoricamente, ao se relacionar com essa mulher, Jesus ficaria impuro, por assim dizer, dentro dos costumes e tradições daqueles dias. Mas ele passa por cima desses costumes, dessas tradições, desse contexto antropológico, sociológico dos seus dias, e gasta tempo para explicar para alguém que não é Jerusalém, não é no templo, não é em Samaria, mas a questão é que a adoração deveria ser feita em espírito e em verdade. E esse ensino ele só pode ser feito, assim como a Bíblia mostra, depois do novo nascimento. Alguém só pode adorar a Deus em espírito e em verdade se nascer de novo, tendo em vista que o seu espírito então é regenerado quando ele recebe a Jesus como Senhor, como Salvador, quando entrega a sua vida ao Mestre, e então tem o novo nascimento obtido como garantia de filiação dos céus e garantida assim então a sua herança entre os santos. Então eu quero dizer aqui que nesses dias eu tenho que relembrar o fator Samaria para os nossos irmãos, para dizer que não importa, irmão, se a gente vai adorar no templo ou fora do templo, o que importa é você compreender que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa verdade é a palavra de Deus que nos santifica, tendo em vista que o próprio Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17:17. Então, quando a gente começa a ler a palavra, gastar tempo em devocional, nós estamos fazendo com que o templo verdadeiro funcione, tendo em vista que ninguém vai orar se não tiver palavra. A oração não passa de 2 minutos, no máximo. Você não tem prática de oração se você não estiver se alimentando da palavra. É ou não é, irmão? Seja sincero. Então, muito menos adoração. Nós vamos adorar verdadeiramente quando estivermos cheios da palavra de Deus. Então, Deus se alegrará com a nossa adoração, já que a adoração é muito mais do que música. A adoração é estilo de vida, e esse estilo de vida que agrada a Deus é aquele que é baseado na palavra de Deus. Então, para mim, o fator Samaria tem gritado esses dias. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias de preocupação com o templo. E o fator Samaria, para mim, gritou tanto que eu comecei a pensar nos samaritanos, tendo em vista que eram aquelas pessoas que eram marginalizadas, que estavam separadas dentro de um contexto, de um paradigma social daqueles dias. E hoje nós temos pessoas que vão estar separadas umas das outras. Nós temos várias separações acontecendo nos dias por causa desse corona. Então, o fator Samaria está gritando dentro de mim, em me preocupar, em mostrar para tais pessoas que são separadas por algum motivo, contexto social dos nossos dias, em paralelo com uma mulher samaritana daqueles dias, mas dentro do nosso paradigma hoje de vírus e separação com as pessoas, de trazer uma preocupação ao coração dos irmãos, no sentido de esses que vão ficar separados, talvez seja a hora deles conhecerem a verdadeira essência da prática devocional. Talvez seja um tempo em que Jesus pare com eles e simplesmente queira parar com eles e conosco para que exista um tempo devocional. Porque existindo esse tempo devocional, nós não vamos ficar tão preocupados com o templo, tendo em vista que o templo genuíno e verdadeiro já vai estar funcionando, tendo em vista que o templo genuíno, verdadeiro, é onde habita a presença de Deus, onde Deus está. E parece que o apóstolo Paulo escreveu isso muito bem quando disse que, no capítulo 2 de Efésios, ele coloca que em Cristo e na cruz, toda a barreira de separação que existia foi extinta na cruz. E que agora nem judeus nem gentios não tinha mais isso. Que agora era adoração em um só espírito. Adoração em um só lugar, no espírito. E que toda essa separação
que nós ficamos fazendo, que os judeus fizeram no seu tempo com os samaritanos, e que talvez nesses dias estemos fazendo sem perceber, repetindo, não compreendendo que o fundamento que o Paulo fala lá no capítulo 2, dizendo que num só corpo agora adoramos, e que toda essa separação não existe, e que nesse corpo único, invisível, que é o fundamento dos apóstolos, isto é, Jesus Cristo como uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, uma pedra que é colocada como uma verdadeira estrutura do templo, e que, aumentando a progressão da revelação de Deus, o apóstolo Pedro escrevendo que nós somos sacerdócios reais, e que Jesus é a pedra que vive, e que nós somos pedras vivas. Ou seja, eu trago agora o entendimento de que nós somos a verdadeira estrutura, o verdadeiro templo baseado nele, como a pedra angular, e nós como pedras vivas que fazem parte de um templo invisível, que fazem parte de um templo genuíno real, em que quando essa pedra tem contato com uma prática devocional, ela se mantém viva, ela se mantém funcionando como uma casa de Deus. É como Jacó, quando resolve ir para, obedecendo a ordem de seu pai, não fugindo de seu irmão. A Bíblia fala que ele obedeceu a ordem de seu pai e de sua mãe e vai até sua família buscar a noiva. E quando alguém obedece a ordem de seu pai, como o filho obedeceu, como Jesus obedeceu a ordem do pai, para buscar a sua noiva, a igreja, Jacó desce como uma sombra de Cristo naqueles dias, até a casa dos seus parentes, até a casa do seu tio, para encontrar a noiva. E nesse caminho ele encontra uma pedra. Essa pedra ele usa para dormir e descansa sobre ela. E esse descanso, ele vê nos seus sonhos uma escada posta dos céus até a terra, céu e terra se encontrando, e ele compreende que verdadeiramente Deus estava naquele lugar e ele não sabia, porque aquela pedra para Jacó foi nomeada como Betel, que significa casa de Deus. Então, quando Pedro escreve numa progressão de revelação, de compreensão de que somos pedras vivas, e o Paulo fala que fazemos parte de uma estrutura onde existe uma pedra fundamental, uma rocha de esquina, uma pedra de esquina, sabe? Quando nós começamos a compreender essas questões, a adoração volta-se em espírito em verdade. Eu não me preocupo, então, se vai fechar, se vai abrir, porque a minha casa, a minha família, são uma igreja. Nós podemos adorar. Agora o que precisa nesses dias ser pensado é que somente a prática devocional, a leitura da palavra, a oração, a adoração, vão fazer com que a verdadeira igreja invisível volte a funcionar. A verdadeira igreja precisa voltar a funcionar. E para isso, o Espírito de Deus talvez esteja nos dando, nesses dias, oportunidades para ficarmos mais quietos, mais em silêncio, diminuirmos as nossas atividades e voltarmos à essência. Voltarmos a momentos em que Deus criou na viração do dia, para que estivéssemos juntos, para compreender que nem só de pão viverá o homem, para compreender que o maná precisa descer todos os dias nos nossos desertos e que o maná que desce para um dia não serve para outro dia. Todos os dias eu preciso sair para colher esse maná, para que no meu deserto eu seja suprido. Quero deixar essa mensagem para você. E dando continuidade outros dias, vou tratar sobre esse assunto, a prática devocional, para que você volte a funcionar como pedra, para que você volte a ser uma pedra viva, de uma igreja viva, de uma estrutura viva, seja sacerdote sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar, para que você entenda o fator Samaria, que não tem a ver com nem Jerusalém, nem Samaria, mas tem a ver com espírito em verdade. E para que você, mais uma vez,